Os animais, por exemplo, eles não são uma pessoa, porque não tem vontade, não tem sentimento e não tem intelecto, né? Então, o ser humano, sim, tem vontade, tem inteligência e tem sentimento. Deus também se demonstra com uma pessoa que tem vontade, tem sentimento, ele se entristece, ele se alegra. A gente sabe que essas expressões, elas são expressões para que Deus se comunique conosco. Não é que é exatamente da forma que nós temos. Por exemplo, nós nos iramos, né? Só que nós podemos nos irar por causas pecaminosas. Descontrole, raiva, egoísmo, uma série de coisas. A ira em si não é pecado, tanto é que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Dependendo da causa, a ira é justa, né? Dependendo também do comportamento, ela continua sendo justa. Mas Deus se ira. Mas a ira de Deus não é igual à ira do homem, né? Tanto é que o Novo Testamento vai dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Só Deus é capaz de se irar e não pecar. Além da ira, por exemplo, Deus, a Bíblia diz que Deus se arrepende, mas não como nós nos arrependemos. A gente se arrepende por quê? Fez o que não devia, né? Falou o que não devia, e me arrependi, devia ter feito de outra forma o prejuízo que eu tive. Então a gente se arrepende por conta do erro, Deus não. Quando Deus fala que Ele se arrependeu, por exemplo, de ter criado o homem, ou me arrependo de executar o juízo, né, mediante o arrependimento do homem, esse arrependimento que a Bíblia diz a respeito de Deus, é a disposição que Deus tem de revogar o seu juízo mediante o arrependimento do homem. Então Deus está mostrando uma disposição misericordiosa. Só para a gente ver que os termos são iguais, mas a causa, a natureza, né, não são as mesmas, porque a gente está falando de naturezas diferentes. Quando a gente se alegra, é um tipo de alegria. Quando Deus, ele se regozija, ou ele se alegra, o gozo de Deus, é outra coisa. Então, só para Deus estar... O que é a Bíblia, na verdade? A Bíblia é Deus falando conosco em sotaque humano. Eu acho interessante essa definição, né? Deus está se comunicando conosco naquilo que a gente pode compreender. Mas é exatamente assim? Claro que não. Lógico que não. Deus só está se aproximando do homem e se comunicando com o homem, né? E aí, então, para a gente prosseguir aqui, o que é a imagem e semelhança de Deus? O que seria? O verso 27 vai nos dar aí pelo menos eu acredito que um caminho, né? Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Como que o criou? Macho e fêmea os criou. Quando, no princípio, Deus cria o homem e a mulher, Ele cria a semelhança dele. E quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade composta. Quem é o homem e a mulher? Antes do pecado. É uma unidade composta. O homem e a mulher é de tal ponto harmônico que o homem olha para a mulher e diz, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é isso? É a estrutura da minha estrutura. Então, quem era para o homem a mulher? Era ele mesmo, em outra versão. Então, quem Deus cria? O Adão, macho, e o Adão, fêmea. É esquisito ouvir isso, mas é isso que a Bíblia ensina. Se a gente ler o Gênesis capítulo 5, dá um choque na cabeça, não dá? Vamos ler o texto para a gente ver se tem sentido o que eu estou falando. Se vir na sala de aula para ouvir as coisas que já ouve, não tem muito sentido, né? A gente tem que ser chocado com o termo. Então, Gênesis capítulo número 5, lembrando que Gênesis capítulo 5 está falando antes do pecado. E o que eu estou dizendo aqui é a condição do ser humano antes do pecado. Depois do pecado é outra história, tá bom? Outra história. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou o nome de Adão. A palavra Adão aqui no original é ser humano. Deus criou o Adão, o ser humano, foi chamado de macho e de fêmea. Deus nunca deu o nome da mulher, da fêmea, de Eva. Quem chama a mulher de Eva é o homem depois do pecado, que é o finalzinho aqui, ó, do capítulo de número 3. Sim. Os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão.
Os criou, está no plural, pastor. Os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão. Sabe por quê? É difícil hoje a gente acha estranho, para nós é estranho. Por quê? Qual é a nossa experiência hoje? Não tem experiência de harmonia hoje entre os seres humanos. Entre os casais, piorou. Parece que é o que mais se evidencia que não há harmonia. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo, né? Nas relações humanas a gente sabe. Harmonia é uma coisa impossível. Como que pode ambos serem uma mesma carne? Que é o que diz o texto bíblico. A gente está falando antes do pecado. Depois do pecado é outra história. É outra coisa. Mas os textos vai dizendo que Deus cria o homem e a mulher, a ponto de serem tão harmônicos que comporta a sua imagem e a sua semelhança. Sendo um, são mais de um, mas são harmônicos, né? Então, no capítulo de número 3, versículo de número 20, e chamou Adão, aí sim o homem já começa a ser designado como o termo de Adão, que Adão não é um nome próprio, passou a ser nome próprio depois. Mas Adão, o original, Adam, quer dizer ser humano, né? Então, lá no original, lá na língua hebraica, quer dizer ser humano. O homem depois tomou o nome de Adão. Então, chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. É o homem que dá o nome e a designação de Eva para a mulher. Antes do pecado, eles eram chamados de macho e fêmea, ou seja, humanidade. É o que está no original, humanidade. Antes do pecado. Depois do pecado, aí bagunça tudo, aí sim já não é osso do meu osso, carne da minha carne, é cada um por si, né? É cada um vendo o outro como o outro e não como sendo parte de si mesmo. Quem é a humanidade? Na ótica de Deus na criação, um só, é uma humanidade. Agora a gente foi fragmentando tudo como fruto do nosso pecado. O que a gente fez hoje? O que a gente está fazendo hoje, desde lá do pecado? Para nós há quem? Há raças, não é? A gente fala, tem a raça negra, a raça branca, amarela e tal. Primeiro que isso aqui está tudo errado. Raça existe uma só, que é a raça humana. A gente tem etnias diferentes, né? Agora raça é ser humano. A gente divide tanto que a gente tem hoje a questão de briga de macho e fêmea. É um querendo dominar sobre o outro, um querendo oprimir um ao outro. O Evangelho vem para corrigir tudo isso aí. O machismo e o feminismo, ambos são antibíblicos, né? Nós temos uma cultura ainda, inclusive dentro das nossas igrejas, infelizmente, machista. O Evangelho vem para corrigir isso aí, né? Paulo trabalha isso na questão de Efésios capítulo 5, por exemplo, dizendo que o homem é submisso à mulher. Porque a gente pega o texto, né, os que vão celebrar o casamento, seja o pastor, o padre, quem quer que seja, pega lá aquele texto de Efésios capítulo número 5, verso 22 em diante, né? Vós, mulheres, sejam submissos aos vossos maridos, assim, tal, não é? Só que o texto completo vai dizer que ali tem submissões. O homem, a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido submisso à mulher, os filhos submissos aos pais, os pais submissos aos filhos, os empregados submissos aos patrões, os patrões submissos aos empregados. O problema é que a gente não entende o que é submissão. A gente acha que é subserviência, onde um manda e o outro obedece. No reino de Deus não existe essa convivência, porque todos são servos. E quem se julga ser maior ou líder é constituído para servir os outros, não para mandar. Tem um só que tem o direito, legitimidade e poder para mandar, que é Deus. E ele resolve não se relacionar com as suas criaturas por esse meio de mandar. Ele dá o exemplo servindo, ele se sacrifica, ele se doa. Sendo Deus, não usa do seu poder para fazer o que ele quer, mas constrange todas as pessoas e atrai pelo seu amor, pelo serviço sacrificial. Então o Evangelho corrige toda essa corrupção que nós temos na nossa mente, na nossa cultura e na nossa convivência, inclusive em estruturas que nós vivemos, religiosas, que muitas vezes nós expressamos muito mais, né, as nossas características humanas do que a Trindade. Porque a Trindade a gente vê o Pai enviando o Filho se sacrificando para salvar a humanidade, levando as pessoas a glorificar o Pai, e o Espírito Santo aplicando isso, né, na vida de cada um, que é o sacrifício de Cristo. Ou seja, eles glorificam um ao outro e eles não buscam para si a glória. Jesus, ele nunca buscou a glória para si,
Os milagres que ele realizava, as pessoas glorificavam ao Pai. O Espírito Santo veio não para ele ser glorificado, mas para que levar cada um de nós a reconhecer Jesus e glorificá-lo. Então, nessa relação harmônica perfeita da Trindade é que nós devemos viver. Mas nós não somos a Trindade, nós somos gente corrupta, né? Gente perdida. Fomos salvos? Estamos sendo salvos, santificados, mas ainda está muito longe de nós voltarmos a ser a imagem e semelhança que fomos criados lá no começo em Adão. Porque depois do capítulo 3, aí o homem olha para a mulher e diz, essa mulher que o Senhor me deu aí, que prejudicou minha vida. Né? E já entra a corrupção. Então, amados, a gente está falando da Trindade porque é importante a gente compreender a Trindade para nós nos compreendermos. O nosso parâmetro não é o ser humano, o nosso parâmetro é Deus. Então a gente precisa entender a natureza de Deus e como Deus se relaciona consigo para que a gente possa também ser transformado no entendimento e também, consequentemente, no comportamento. O problema é isso aqui, ó, que está formatado com religião, com cultura e com o ensino dos nossos pais, que nos passaram. A gente precisa se voltar diante da Bíblia Sagrada para ser transformado por ela. Ainda falando da pluralidade, no capítulo 3 de Gênesis, 3 e 22, diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Né? Só para falar aqui que ele usa o termo sempre no plural, né? Deus falando de si mesmo, nós. Sabendo bem o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O capítulo 11, Gênesis capítulo 11, versos 6 e 7. 11, 6 e o verso 7. Diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. De novo aqui o texto bíblico falando de Deus como sendo essa pluralidade, né? Sempre Deus falando aqui. Aí sim, agora eu quero pegar com vocês o Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4, para a gente ver aqui no termo, né? Na língua original, quando fala-se de Deus, sempre vai falar no plural, tá? Sempre. A palavra traduzida no português é a mesma, é único, mas a gente vai ver aqui, ó, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Só uma aula introdutória, tá? Nas outras aulas a gente vai retomando alguns pontos que eu falei aqui, né? Falando bem superficialmente de uma maneira panorâmica, depois a gente volta até nos pontos para explicar melhor. Então, capítulo 6, Deuteronômio, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é isso? Está escrito? É o único Senhor. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Então a gente vê aqui que a palavra aparece como único, só que a palavra no original é essa aqui, ó. Tá vendo? Errad. Essa é a palavra que aparece toda vez que fala-se de Deus como o único Deus. É essa palavra aqui, Errad. Na língua portuguesa, aliás, em qualquer língua, né? Pode ser o mandarim, pode ser o inglês, pode ser o espanhol, francês, qualquer língua. Único é único. Então você pega aí o original, vai lá traduzir por único, é único. Só a língua hebraica que tem esses dois termos para falar de único, como sendo diferente. Preste atenção aqui, por favor, ó, só para a gente tentar exemplificar. Essa caneca, ela é uma peça única, né? Uma peça inteira e única, tá bom? Então, se eu for na língua hebraica, lá em Jerusalém, falar assim, me vê uma caneca, que palavra que eu vou usar? Essa daqui, ó, Yahid. Deus disse para Abraão, toma teu único filho. A palavra é essa aqui, ó, toma teu Yahid, filho. Porque Abraão era um só. Abraão não, o Isaac, né? É o teu filho, o teu único filho. Então é um só. Então a palavra lá no original é essa aqui, ó, Yahid. Unidade absoluta. Um só. Agora, se eu for, por exemplo, em Jerusalém e pedir um cacho de uva, não um cacho de uva, um cacho de uva, eu não uso essa palavra aqui, ó, porque eles lá
em Jerusalém, né, na língua deles, no hebraico, vai usar isso aqui, ó, para o cacho de uva é Ehad, não é Yahid. Por quê? Porque o cacho de uva não é uma peça, é uma unidade composta, não é? Unidade composta, não é só o talo, não é só a uvinha, é unidade composta. O ser humano era uma unidade composta. Nós não somos mais uma unidade, nós fomos fragmentados, né? Como eu disse, então cada vez mais essa fragmentação ela se dá e o pecado evidencia. Quanto mais fragmentados, mais pecado é evidenciado. Não só na questão da guerra do sexo, homem e mulher, essa briga doida ao longo dos séculos, né? Não só a questão das raças, então o branco querendo ser superior ao negro. Não só a questão das classes sociais, o rico querendo ser e oprimir os pobres, os sábios ou os eruditos, os ignorantes. Quanto mais fragmentado a gente se mostra, isso é mais evidência do pecado. O que dizer da igreja de Jesus, que está uma coxa de retalho, que cada um pensa que é um reino em si? Isso é fragmentação. O que nós somos conhecidos quando nós nos aproximamos mais da Trindade? Quando a gente é um, né? O que Jesus disse que seria a marca do seu povo, dos discípulos dele, lá em João capítulo 13, verso 35, que ele diz que nós operaremos milagres, isso seria evidência? Não, isso aqui é servo meu, isso aqui é minha igreja porque lá existe milagre. Não, porque existe uma boa doutrina, é o meu povo, isso é a marca? Não. Qual é a marca? Qual é o que nos distingue? Qual é o crivo de Deus? Qual é o selo de Deus sobre nossas vidas? Para as pessoas olharem assim, não, esses aqui são discípulos de Cristo. Jesus disse, nisto me conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor que caracteriza o discípulo de Cristo e que nós estamos nos aproximando da imagem e semelhança de Deus, o amor. A divisão é sempre fruto do pecado, sempre. Porque cada um, né, peleja por si. Então a gente precisa entender, Paulo, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 4, versículo de 1 em diante, gostaria de ler com vocês. Paulo fala sobre a unidade. A uniformidade é outra história. Uniformidade, cada um tem suas peculiaridades, né? Seus gostos, preferências. Glória a Deus. Imagina só se a gente tivesse tudo a mesma coisinha. Seria horrível. Então nós temos as nossas características. Isso é muito saudável. Capítulo 4, verso 1 em diante. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então a gente foi chamado aqui, tem uma vocação. Qual é a nossa vocação? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então a unidade aqui, ó, a nossa união é que caracteriza a imagem e semelhança de Deus sendo formada em nós novamente pelo Evangelho em Cristo Jesus. Que forma-se um corpo, né? Deus não tem duas igrejas, diversas igrejas, Deus tem uma igreja só, que está em Cristo. Só tem um corpo. Né? Tem muitos membros em um corpo, mas todos eles fazem parte de um corpo, têm bebido de um Espírito, acreditam num Evangelho apenas, deveriam servir ao único Deus com um único propósito. Então a unidade fala da nossa imagem e semelhança de Deus. A fragmentação é evidência de que a gente tem perdido isso aí e é muito complicado. Mas ambas as palavras, ó, são traduzidas em português como único. Tá? Então na Bíblia, no português, a gente não consegue ver isso aí. Mas lá no original a gente vê que Ehad é unidade composta e se refere a Deus. Então Deus é uma unidade composta, como o homem era, ambos uma só carne, né? Como a igreja de Cristo deve ser, um único corpo, embora muitos membros, embora tenha características diferentes, mas todos devem adorar o mesmo Deus e reconhecerem como um só corpo, né? A gente trabalha sempre essa ideia aí, tá bom? Então bora lá, só para encerrar aqui. Nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo.
Então, amados, hoje é uma aula introdutória. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.